Bom dia, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu aqui novamente no centro de Coimbra, Coimbra acordando, né? 9 horas da manhã e Coimbra está acordando agora, né? Como eu falei, para o movimento dos turistas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a escola aqui de Coimbra, que ela tem um movimento de inclusão e flexibilidade. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, meu nome é Taina Cruz, né? Para quem ainda não me conhece, estou morando em Coimbra, saí de Viseu, estou vindo para Coimbra praticamente 2 anos aqui em Portugal, né? E aqui eu falo um pouquinho, né, gente, do que eu vivo aqui, tá? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, entra lá, que lá no Instagram pelo menos todo dia tem um pouquinho, né, meu dia a dia aqui, tá? Mas vamos ao assunto. Eu só vou comentar isso, porque realmente foi uma coisa que eu me surpreendi muito, tá? E que em Viseu não tinha, tá? Primeiro que era esse trabalho de inclusão, né? E o trabalho de inclusão, gente, ele tem que ser muito bem feito, porque senão ele vira exclusão, né? Então a gente tem que, ainda mais com criança, aqui tem muitas nacionalidades diferentes, e mais ainda com a questão das crianças especiais, sabe? Crianças com deficiências, né? Seja física ou mental, mas elas precisam de um cuidado, né? Elas precisam de uma atenção e precisa sim ser incluída. As outras crianças precisam entender o estado dela, precisa compreender e aprender a respeitar. E isso é um trabalho que aqui nas suas escolas de Coimbra faz. Acredito que é em todas, tá? Porque tanto a escola da Jasmine, que é do primeiro ciclo, também tem esse trabalho, como a escola da Sofia, que é uma outra escola de segundo ciclo, que também tem esse trabalho. O trabalho de inclusão, ele não é feito, como eu disse, somente por conta dos estrangeiros, tá? Então, eles têm uma assistência com os deficientes, tá? Então, eles têm uma sala e uma educadora própria para os deficientes, tá? Eles têm uma sala para as crianças bilíngue, né? E tem a sala normal, né? Na sala normal, essas crianças vão estar sendo incluídas, né? Então, as crianças com deficiências, elas não participam todas as aulas, elas participam de algumas. Não é ainda muita, né? Porque ela está sendo colocada aos poucos, até mesmo porque ela estudar matemática é um estresse emocional para ela, desnecessário, né? E isso é legal, que eles compreendem que a criança não tem que ser introduzida a todas as aulas, porque senão estressa elas. Então ela é introduzida na aula de artes, na aula de música, né? Nessas aulas que ela motiva elas e que ela também está conhecendo as crianças. Outra coisa é que eles entendem a sala, né? A sala com que a Sofia estuda tem 18 crianças, que eu acho isso fantástico. E eles pegam as crianças, vamos supor, tem uma criança lá que tem diabetes. Então agora eles vão fazer um estudo sobre a diabetes. Então vão trazer pessoas da área de enfermagem para conversar sobre a diabetes, para explicar, para as crianças entenderem essa, né, doença que esse coleguinha tem e aprender a respeitar. Então, todo o respeito ao próximo vai do entendimento do que ele vive, né? De se colocar no lugar dele. E isso eu acho fantástico as crianças aprenderem, porque hoje a gente vive num mundo tão do julgamento, né? Do condenamento com o outro, né? E não do entendimento. Porque todos somos seres humanos, todos erramos, todos temos medo, né? E o medo gera reações super desagradáveis, né? Às vezes a gente agride, a gente xinga, a gente violenta, né? A gente
tanto psicologicamente como emocionalmente. E as crianças, dependendo do ambiente com que vivem, da educação com que tem em casa, elas aprendem isso também, elas pegam esse medo, né? E não é culpa dos pais, porque os pais também tiveram essa educação, né? Então é uma coisa passada de geração a geração inconscientemente. Então é uma coisa que tem realmente ser trabalhada com as crianças, é esse negócio da gente colocar elas para entender o outro, né? Trabalhar a fraternidade, o amor ao próximo. Então, isso eu achei assim, fantástico, eles trabalharem, a escola trabalha essa inclusão, mas como eu disse, com inteligência. Não adianta simplesmente entrar na sala, enfiar todo mundo lá e não ter um trabalho psicológico, porque as crianças não vão saber. Aí gera bullying, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Acho que muitos de nós vivemos isso nas escolas. Então, falo a minha experiência quando era criança. Eu tinha, na minha sala de aula, eu tinha um colega que era deficiente, né? E ele era bulinado a todo momento. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, tá errado. Aí você tem uma pessoa ali que, né, que não está acima do peso, é bulinada. Tem uma pessoa que é um pouco mais alta que os outros, é bulinado, sabe? Uma pessoa negra é bulinado. Uma pessoa, todo mundo é bulinado, sabe? Então assim, tá errado, né? A gente teve uma educação errada e tá na hora de mudar. Lógico que não adianta só a escola fazer isso. A gente tem que fazer isso dentro de casa, né? E é uma coisa que eu faço muito com as minhas filhas. Converso com elas a todo momento. Primeiro, para elas se autoconhecerem, conhecerem os seus medos e saberem das reações que elas têm também, que muitas vezes prejudicam o outro, né? Compreender aquilo para mudar. E também a escola fazer esse papel, porque é na escola que elas vão estar se socializando. Então, gente, eu acho incrível isso. Isso não tinha em Viseu, ok? Não tinha em Viseu. Na escola, a Sofia estudava numa escola lá super grande, com muito mais crianças que aqui, né? E não tinha um deficiente. Eles não, o negócio deles lá é estudar e tirar nota, sabe? Só isso, formar a criança para ter um diploma, só isso. Isso, o meu ponto de vista, tá? Posso estar enganada, mas foi o meu ponto de vista nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá, né? Bom, mas vamos falar agora da outra parte, da flexibilidade. A flexibilidade, ela trabalha com as notas. Outra coisa que eu admiro muito, e tudo isso tem na pedagogia da ponte. Quem ainda não conhece, busque conhecer, né? A pedagogia da ponte aqui fica, né, que é a pedagogia do José Pacheco, e a escola é uma escola pública que já tem 40 anos e que fica em Santo Tirso, lá em Guimarães. Fantástica. E trabalha muito com essa parte de humanização e independência das crianças, que é muito bom, né? Mas esse trabalho de flexibilidade, ele conta com as notas. Isso é, provas e testes não tem mais aquele valor, né, que tinha. Porque antes o que acontece? A criança só passa de ano se ela tirar uma nota boa no teste, né? Aí de vez em quando os professores facilitavam um pouco, davam alguns trabalhos valendo nota e ficava por isso mesmo. Mas a gente sabe o quanto que a gente fica nervoso, né, ao fazer um teste, ao fazer uma prova, e nem sempre a gente se sai bem, porque aquilo é muito pouco para dizer se a criança sabe a matéria ou não. Há todo um fundo emocional ali atrás de um teste, de ter que mostrar para os pais que passam de ano que são inteligentes, sabe? Que isso e aquilo, então é muita pressão. E agora, aqui, os testes são o que menos vale nota. E ainda assim, por enquanto ainda está tendo os testes,
Eles ainda não sabem se os testes vão ser marcados ou eles vão ser surpresa, né? Mas nada daquela coisa que a gente vivia, né? Aquele horror de teste de surpresa. Não, simplesmente a criança vai chegar lá e falar assim, hoje a gente tem algumas questões para ser respondidas sozinha. Pronto, acabou. Não tem aquele drama, né? Que tinha na nossa época. Gente, vocês estão vendo que eu tô ofegante porque é ladeira pra caramba. E a Taína não é fitness, né? Mas, vamos lá. Então, as notas, elas são como? Elas são em tudo. Desde comportamento, pontualidade, desde como trata os coleguinhas, né? A parte de fazer os exercícios, fazer as tarefas, né? Os professores vão estar ali avaliando durante a aula, faz uma pergunta para a criança para ver se a criança sabe aquilo, e aí avalia através daquela pergunta, sabe? E várias coisas assim, desse ponto assim de avaliação, de, né, um leque muito maior de avaliação do dia a dia, do cotidiano, tá? Então assim, fantástico, né não? Para uma escola pública, eu tô nas nuvens, né? Lógico que não chega ao nível ainda da Escola da Ponte, mas é um começo, e eu nunca incentivei e não sou uma pessoa que incentiva as minhas filhas a sempre tirarem notas altas, sabe? Porque é um estresse, sabe? É um tumulto emocional para elas achar que aquilo é o principal da vida. Lógico que a gente tem que ter um conhecimento, né? Que é o que eu converso muito, né, mais com a Sofia, que está no 6º ano, que ela precisa ter um conhecimento, né, de matemática, precisa saber escrever um texto bem, tudo mais. Mas tem coisas que é exagerado, sabe? Aquilo não é o principal da vida da criança. A criança tem que saber buscar a sua felicidade. Senão ela vai virar esses adultos que nós somos muitas vezes, ou fomos durante muitos anos, frustrados, amarrados, acorrentados emocionalmente, porque a gente tinha obrigação pela sociedade de ter um diploma, de ser alguém. Tipo, era aquela coisa assim, problema se você é feliz, você tem que fazer uma faculdade. Né? Aí muitas vezes a gente ficava perdido, aquela pressão toda de qual faculdade vai fazer, tem que passar no vestibular e tem que ser público, né? Porque são os melhores, porque quem faz faculdade particular, né, é considerado burro, e aquela pressão horrorosa. Então assim, eu sou totalmente contra isso e eu falo muito com as minhas filhas, aqui em casa, pelo menos em casa, a única obrigação que eu dou para elas é de ser feliz. E buscar a felicidade delas, buscar o que elas realmente gostam. Se vai fazer faculdade ou não, não faz diferença, gente. Eu só quero as minhas filhas felizes. E a escola, ela pode ser uma coisa super gostosa de realmente, né, abraçar a criança, ou ela pode ser um martírio, né? Vai de como nós pais também nos posicionamos dentro de casa para estar lidando, ensinando a criança a lidar com aquilo, porque perfeição não vai ter. Então eu não vou levantar uma bandeira aqui para vocês falando que, olha, né, a escola aqui de Coimbra é perfeita. Não. E não falo isso nem da Escola da Ponte, que já tem 40 anos, que eu acho incrível pedagogia. Por quê? Porque temos seres humanos. Onde tem seres humanos não há perfeição, porque não existe ser humano perfeito, né? A gente está aprendendo ainda muito, tem muito o que caminhar, né? Tanto é que a gente vive nesse mundo onde há guerra, onde a gente precisa de lei para nos mostrar que matar é feio, que roubar é feio, que agredir é feio, né? Então, tem muitos detalhes, né? Então é isso, gente. Olha aqui, cheguei no Jardim Botânico com vocês, né? As minhas caminhadas durante o dia, né? Deixo a Jasmine e venho caminhar um pouquinho aqui com a natureza. O Jardim Botânico é lindo. Quem passar por aqui, não deixe de vir. Né? E se puder vir todos os dias, venham, porque o contato com a natureza é muito bom, né? E pra gente também ter um tempo só nosso, não é? Pensar um pouquinho mais na nossa vida, em nós, o que nos faz feliz, e buscar levar isso para os nossos filhos, né? Que é importantíssimo. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido
Não posso aprofundar muito nesse assunto, porque eu realmente não fui lá fazer uma entrevista com a pedagoga. Estou passando para vocês somente o que foi dito na reunião, tá? Dos pais e também o que eu estou vendo, o que minha filha está vendo, o que ela me passa, tá bom? Faz um mês que minha filha está na escola, então assim, não posso também falar muito como é que foi, mas no final do ano letivo eu posso voltar aqui e falar para vocês, né, alguma coisa mais consistente da prática, porque não adianta ter teoria e não colocar em prática, não é? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa caminhada, dessa nossa conversa. Se tiver alguma dúvida, comentários ou, né, seja o que for para acrescentar, é muito bem-vinda, né? Então a gente se vê no próximo vídeo.